Meus queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando esse semestre as dimensões do ministério de Cristo, e hoje eu estarei trazendo ao nosso conhecimento, trazendo um pouquinho mais sobre esta lição. E a lição que nós estaremos ministrando é a aula número 6, que fala sobre a divindade de Cristo. Queridos, é um tema muito no mundo, né? Não no meio cristão, um assunto muito polêmico. Por que polêmico? Porque tudo que fala sobre divindade, sobre Deus, sobre Jesus, ele traz muitos debates, muitas conversas. Mas para nós não é um tema polêmico, porque nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e cremos que Ele é Deus, e cremos que Ele faz parte da Trindade. Ele é da Trindade como Filho, mas é Deus, porque Ele faz parte dessa Trindade, desse Deus Trino. E nós estaremos dando introdução, falando sobre o nosso texto básico. O texto básico dessa lição são 3. Filipenses capítulo 2, 5 a 11, Colossenses capítulo 1, 18 a 20, Colossenses 2, versículo 8 a 9. Como são 3 textos, né, eu não quero me delongar, nós temos poucos minutos aqui para estar lecionando sobre essa lição, mas nós vamos apenas ler um destes textos básicos, que se encontra em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11. Quero ler com vocês aqui. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós já temos aqui um pouquinho do que nós estaremos vendo à frente, que nós estaremos estudando, queridos. Nós estaremos vendo que toda a Escritura, toda a palavra de Deus, seja ela no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, toda ela corrobora e aponta sobre quem é Jesus, fala sobre Deus, fala sobre Jesus Cristo e fala sobre a deidade de Jesus. Ela afirma em vários versículos bíblicos, nós estaremos vendo essa afirmação de Jesus Cristo como Deus. Aqui nós acabamos de ler uma, né? Em Filipenses capítulo 2, versículo 11, nós temos aí falando sobre Jesus Cristo como Senhor, como Deus, né? E aqui nesta última parte desta leitura do versículo 11, nós vemos aqui, né? Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, que Jesus Cristo é Deus, né? E aí nós vamos também ler aqui o texto áureo. Toda lição de escola dominical tem que ser lida o texto áureo, né? O texto áureo, ele se encontra em Gálatas capítulo 4, versículo 4 ao 5, que diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Graças a Deus por isso, porque através deste sacrifício de Jesus, desta entrega de Jesus, através desta obediência de Jesus ao Pai, nós podemos ser remidos e sermos adotados por filhos. Se hoje eu e você somos filhos de Deus, é porque fomos adotados como filhos. Amém? Queridos, qual é o objetivo
o objetivo dessa lição? O objetivo dessa lição é compreender a doutrina da divindade do Messias, que ela é sistematicamente difundida nas Escrituras. Tanto os profetas como o próprio Cristo, ele difundiu isso através da sua palavra, de seus discípulos, dizendo que Jesus, ele é o Messias. Também conhecer os textos bíblicos que comprovam a deidade de Cristo, considerando as alegações que Jesus fez de si mesmo, seus atributos, seus nomes e seus ofícios. Amém? Gostaria de falar também aqui sobre uma palavra introdutória, né? A obra de redenção de Jesus Cristo na cruz do Calvário tornou possível, né, por intermédio dele, que é o Verbo, que mesmo possuindo muitos atributos humanos, mas ele também era Deus. Jesus, queridos, enquanto ele esteve aqui na terra, ele era 100% homem, mas também 100% Deus. E ele, nesta obra redentora, nessa obra de salvação, ele trouxe a nós essa possibilidade de termos os nossos pecados perdoados. Ele nos redimiu ali naquela cruz, para que nós pudéssemos ter os nossos delitos e pecados perdoados através desse plano de salvação realizado por Deus através de Jesus Cristo, né? Queridos, Jesus, desde o Antigo Testamento, eu quero começar a falar agora sobre as afirmações que mostram, né, que Jesus ele também estava desde o Antigo Testamento. Quando nós olhamos aqui, desde a queda ali do homem, ali de Adão e Eva no Éden, ali já apontava para Jesus, porque o Senhor, ele fala ali através da sua palavra que seria necessário ter uma obra redentora. Quem é que cumpriu essa ordem redentora? Jesus. Jesus, ele precisaria pagar a pena, essa pena que alguém precisaria pagar, esta pena que o Adão e Eva trouxeram sobre a humanidade quando eles caíram ali no Éden. Então, desde o advento da queda, nós poderíamos já enxergávamos Jesus ali, porque foi através desta obra redentora de Jesus que a humanidade ela teve os seus pecados perdoados, né? Também no Velho Testamento nós vemos ali em várias passagens proféticas que falam sobre Jesus. Em Isaías capítulo 7, versículo 14, está escrito: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco, Deus na terra. Nós sabemos que essa profecia de Isaías, ela foi cumprida através de Jesus Cristo. A sua mãe, nós conhecemos a história, a sua mãe, ela recebeu, ela foi bem-aventurada e ela concebeu através do Espírito Santo Jesus, mesmo sendo virgem. Então, Isaías, ele previu o nascimento virginal do Messias, que foi cumprido em Jesus Cristo. Ali em Mateus, no capítulo 1, nós vemos ali narrado a história de Jesus e Maria ali, e ela concebeu Jesus de uma forma virginal, né? E aí também nós vemos também falando sobre o Deus Emanuel, o Deus conosco, que estaria aqui na terra e que se chamaria Jesus. Mateus 1, 21, nós vemos este fato ali de Jesus, este nome Jesus e Deus conosco aqui na terra. Amém? Também, queridos, em Miqueias 5, capítulo 5, versículo 2, eu não vou ler aqui, mas fala sobre o local de nascimento, né? Diz a localidade do nascimento do Messias, né? Então nós temos também mais uma comprovação no Velho Testamento
que foi cumprida em Jesus. Também nós temos a descrição profética dos nomes. Isaías 9,6, eu quero ler com vocês, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E nós vemos aí, né, que esses eram alguns nomes que foram profetizados ali, e foram dados ali, e foram cumpridos em Jesus Cristo também. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma das profecias também que foram lançadas é que o Messias ele seria rejeitado. Em Isaías capítulo 53, versículo 3 a 5, retrata o Messias como um Messias rejeitado. E um Messias que se entregaria voluntariamente. Queridos, também foi cumprido em Jesus Cristo. Os seus o rejeitaram, o povo de Israel não o aceitou como tal, tanto que o pregaram numa cruz, porque o rejeitaram como o Messias. Aquele povo, o povo de Israel, eles viram em Jesus um homem de Deus, um mestre, alguém de relevância, talvez até mesmo um profeta, mas não o receberam como o Messias. E isso foi profetizado por muitos profetas no Velho Testamento sobre esta rejeição, que ele seria rejeitado. E ele foi rejeitado, pregado numa cruz. E queridos, nós lemos ali em Filipenses que ele se entregou, ele lançou da sua glória, ele abriu mão da sua glória, ele se entregou. Em nenhum momento Jesus ele foi obrigado a passar por aquilo. Nenhum momento. Até mesmo no momento mais difícil de dor ali, no Getsemane, quando ele estava orando e falando com o Senhor, ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, mas a tua. Jesus, em todos os momentos, até mesmo nos momentos mais difíceis do seu ministério, que foi um momento em que ele foi para a cruz, tanto no momento até chegar na cruz, como na crucificação em si, todos os momentos foi voluntariamente. Amém? Então nós vemos aqui que o Velho Testamento ele está repleto de profecias para o Messias que foram cumpridas em Jesus Cristo. Amém, queridos? Amigos, irmãos, nós vamos falar também sobre a divindade, continuar falando aqui sobre a divindade de Jesus no Novo Testamento, né? Nós temos aqui várias passagens, vários apóstolos, várias referências. A Bíblia está, no Novo Testamento, ela está repleta de referências a Jesus como o Deus, né? O apóstolo João, nas suas 3 cartas, nas suas epístolas, o apóstolo do amor, ele apresenta Jesus como o eterno verbo de Deus. João escreveu o evangelho para a igreja em todas as épocas e nações, e ele sempre trouxe esse conceito de Jesus como o verbo, né? Como o verbo vivo, o verbo de Deus, trazendo essa divindade de Jesus. O apóstolo Paulo não ficaria diferente. O apóstolo Paulo também, ele fala sobre a divindade de Cristo, sobre a deidade de Cristo. E até temos aqui, você estará acompanhando na sua tela aí, junto comigo, a divindade de Cristo por Paulo, nessa tabelinha aqui, né? Em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, nós vemos que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Paulo, ele mostra, queridos, que o Senhor Jesus, ele foi enviado em um tempo determinado por Deus, né? E para que o mundo fosse impactado por esta mensagem de Jesus. Nele, o apóstolo Paulo diz que residia
toda a plenitude. Colossenses capítulo 1, versículo 19, e também no capítulo 2, versículo 9, ele fala que Jesus é Deus. Esses dois versículos, eles corroboram com este fato, né? Inclusive é interessante ver, né, que a palavra plenitude do grego, ela significa pleroma. É um termo específico para indicar deidade plena. Esta palavra, ela é um termo muito específico do grego, que indica a deidade, que indica que é uma deidade plena, que estava ali na pessoa de Jesus Cristo. Nele estava toda a plenitude. Amém? E nós temos aqui, que fala também, 1 Timóteo 3,16, fala sobre a glória de Cristo, também fala sobre a herança de Cristo. Em 2 Timóteo, você pode acompanhar na sua casa, faz essa anotação aí, coloca aí a sua revista, depois você vai acompanhar. Nossas aulas, elas estão bem enxutas, nós temos que resumir bastante, mas leia em 2 Timóteo capítulo 1:10, que fala sobre esta herança de Cristo, né? E também a graça de Deus que manifestou-se por intermédio de Jesus, que também está aqui elencada por Paulo. Enfim, a palavra, Paulo, nas cartas de Hebreus, né, nós não sabemos, muitos dizem que é Paulo, não sabemos se é Paulo ou não, né? Mas na carta de Hebreus, ela também está cheia da divindade de Cristo, né? Fala sobre a preexistência de Cristo, desde a fundação, desde a eternidade, desde os tempos mais remotos. Essa palavra de Hebreus, ela fala sobre isso, sobre Jesus, né? Como sendo participante de todas as coisas, de todas as decisões de Deus. Ele estava com Deus na criação, ele estava com Deus em todas as coisas, né? E também fala sobre a exaltação de Jesus Cristo junto ao Pai. Fala sobre sua ascensão, sua ocupação ali à destra do Pai. Queridos, a Escritura está repleta da afirmação de Jesus como Deus. Em todas as cartas paulinas, em todos os evangelhos, no Novo Testamento, nós vamos ver sempre falando, não sobre um Jesus homem, um Jesus que veio aqui, viveu como homem sim, mas para cumprir um propósito de morrer por nós, mas 100% Deus, em todos os momentos afirmando isso. E nós vamos ver mais para frente alguns versículos falando sobre isso. Queridos, Jesus é quem dá sentido às Escrituras. Se não fosse Jesus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento não teriam esse encaixe, não teriam esse sentido. Tudo que foi profetizado pelos profetas foi cumprido em Cristo. Nós temos que entender isso. Se nós lermos o Velho Testamento, nós vamos ver que não existe uma diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eles estão conexos, eles estão juntos. Um traz sentido para o outro, um não tem sentido sem o outro. Entendeu? Então isso é muito importante nós entendermos isso. Amém? Vamos falar aqui sobre agora algo muito importante, né? Nós estamos falamos aqui que Jesus, o Velho Testamento, ele está repleto de passagens que falam sobre a deidade de Cristo. Nós vimos que o Novo Testamento também, todas as cartas paulinas, nos evangelhos, também estão repletas de passagens bíblicas que atestam sobre a deidade de Cristo, e agora nós vamos ver a prova disso. Eu falei para você bastante sobre isso, agora nós vamos estar vendo sobre esta prova. Eu vou provar para você, amém? Mateus, quero que você lê comigo, acompanhe na sua tela. Mateus, versículo 11, versículo 27, diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e a quem é aquele que o Filho quis revelar. Mateus 11, 27. Nesses versículos você vai ver Jesus declarando que ele é um com o Pai, que ele está unido com o Pai, que ele vê o Pai o vê, tudo, eles estão conexos, eles estão juntos, né? Em João capítulo 14, versículo 8, 9, nós vemos ele falando sobre a igualdade com o Pai. E aí nesse versículo que nós lemos aqui um pouquinho para cima, né? Aqui
ele fala sobre a sua condição de principal agente do universo. Ó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. O que ele quer dizer com isso? Ele é o principal agente do universo. Tudo foi entregue pelo Pai em suas mãos. Né? Na parte B desse versículo, nós vemos que ele tem essa comunhão com o Pai. Ele diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Comunhão, conexão, estão juntos, são os mesmos. É a Trindade, unidos. Né? E também fala sobre sua condição principal de ser revelador do Pai. Né? Porque ele diz assim, porque ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Você viu como é importante aí você estar em comunhão com Jesus? Como é importante você ter um relacionamento com Jesus? Porque ele revela as coisas do Pai para aquele a quem ele quer revelar. Olha o mistério aí, queridos. Amém. Vamos dar sequência aqui. Mas agora nós vamos estar falando sobre os atributos divinos na pessoa de Cristo. Aqui nós temos, eu não vou ler todos, vou ler alguns, aqui eu selecionei algum para vocês, mas ele é um Deus eterno. João capítulo 8, versículo 24 e 28, você pode ler na sua casa, fala sobre esta eternidade dele. Em Hebreus capítulo 1, versículo 10, 12, Hebreus versículo 13 e 8, fala sobre um Deus que é um Deus imutável. Nós estamos falando sobre os atributos divinos na pessoa de Cristo. Então ele é um Deus eterno, ele é um Deus imutável. E olha que interessante aqui. Como eu falei para vocês já várias vezes aqui no início da lição, ele é Deus. Ele foi 100% homem enquanto esteve aqui no ministério terreno, mas sempre sendo 100% Deus, nunca deixou de ser Deus. Então, sendo Deus, sendo parte da Trindade, ele também é onipotente, ele também é onisciente e ele também é onipresente. As mesmas características que Deus tem, Jesus tem e o Espírito Santo tem. Tanto Deus como Jesus, e como o Espírito Santo, a Trindade, eles são onipotentes, oniscientes e onipresente. Vamos ver aqui mais específico sobre a característica de Cristo. Em Mateus 28, 18, você acompanha comigo na sua tela, diz assim, e aí está falando sobre a onipotência de Deus, de Jesus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder do céu e da terra está nas mãos dele. Ele é um Deus onipotente. Aí nós vemos aqui em Mateus 26, 34, que diz, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aqui fala sobre a sua onisciência, ou seja, ele sabia algo que ainda iria acontecer, e aí Jesus estava falando com Pedro, né? Quando Jesus estava tendo um diálogo com Pedro, e Pedro dizendo que amava Jesus, dizendo que estaria com Jesus em todos os momentos, que jamais abandonaria ele, e de repente Jesus olha para Pedro e diz assim, hoje mesmo, ainda hoje, você me negará 3 vezes, olha só. Então aí nós temos aqui a onisciência de Jesus, e também a onipresença, em Mateus 18, 20 e 28, 20, mas eu estarei lendo aqui sobre só o 18, 20, que diz assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, ou seja, ele está aonde quer que estiverem, 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele ali estará, ou seja, um Deus onipresente, Jesus é onipresente. E agora nós estaremos falando sobre os nomes divinos que foram atribuídos a ele. Nós vemos que ele foi chamado de Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, Senhor, Senhor de todos e Senhor da glória. Eu queria falar mais precisamente agora sobre Filho de Deus, né? Em Marcos capítulo 14, versículos 61 e 62, diz assim a palavra, né? Acompanhe na sua tela aí. Mas ele calou-se
e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, aqui nós temos ele afirmando que ele é o Filho de Deus. Apocalipse 1:8 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Jesus, ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim, o Todo-Poderoso, né? Em Lucas capítulo 2, versículo 11, diz assim: Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aqui nós temos uma passagem que fala sobre ele como o Senhor, o Senhor, né? Refere-se a Jesus com estes atributos divinos, né, queridos? Jesus, ele fez muitas obras como Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, acompanha na sua tela aí, diz assim: Porque nele foram criados todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, queridos, ele é o Criador de todas as coisas. Ele estava desde o fundamento, ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Ele estava com Deus ali desde o fundamento. Ele não apareceu aqui só no momento que ele estava aqui na terra, não. Jesus, ele estava com Deus desde a criação da terra. Ele é o Criador de todas as coisas, né? Ele é o preservador de toda a criação. Hebreus capítulo 1, versículo 3, você pode acompanhar, fala sobre isso, né, na sua tela aí. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ele é o preservador de toda a criação. E ele também, queridos, é o perdoador de pecados. Lucas capítulo 5, versículo 24, diz assim: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele é aquele que ressuscita os mortos. João capítulo 5, 21 diz isso. Ele é aquele que vai julgar o mundo, o juiz do mundo. João 5, 22. Queridos, recapitulando, nós entendemos sobre a divindade de Jesus. Jesus não era homem apenas, ele esteve aqui como homem, cumprindo um ministério dado por Deus, uma ordem dada pelo seu Pai, obediente pelo seu Pai, para que nele fosse cumpridas as profecias do Messias, aquele Messias que iria nos resgatar, e ele nos resgatou. Ele foi o homem-Deus que mudou a história da humanidade para sempre, que dividiu o antes e o depois dele. Ele nunca precisou pegar numa arma, mas ele reuniu um exército de valentes, que somos eu e você e todos aqueles que um dia se entregaram a ele, para que nós possamos dar a nossa vida por ele, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, tivéssemos nossos pecados perdoados, e nós sabemos que ele é Deus. Toda a Escritura, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, ela aponta sobre Jesus Cristo, ela aponta sobre a deidade de Deus, de quem é Jesus, e ela mostra no Velho Testamento todas as profecias que foram faladas pelos profetas foram cumpridas em Jesus.
No Novo Testamento nós vemos várias passagens faladas pelo próprio Jesus ou pelos discípulos e sobre os homens de Deus, falando sobre a deidade de Jesus e sobre quem era Jesus. Então, queridos, hoje você pode aprender que Jesus Cristo, Ele é Deus. Jesus Cristo, Ele é Senhor, e Ele cumpriu o plano de salvação através da sua vida. Como homem, Ele veio aqui nesta terra, morreu, mas ressuscitou e está à destra do Pai, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo. Ele é Deus, Jesus é o Senhor, tudo aponta para isso, mas tudo é uma questão de fé. Existem pessoas que não creem nisso, existem pessoas que não entendem isso, mas eles crendo ou não, Jesus vai continuar sendo, porque Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você possa ter compreendido esta mensagem, que você pode ter compreendido essa lição e ter entendido os atributos de Deus, o nome de Deus, tudo aquilo que aponta os versículos e as passagens, as profecias do Velho Testamento, do Novo Testamento, que foram cumpridas no Novo Testamento em Jesus, apontando que Jesus Cristo é o Messias, o meu Salvador, o seu Salvador, e Ele é Deus. Deixo aqui a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, medite nessa lição e que você possa continuar crescendo e sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo, para que alcancemos a medida de varão perfeito, para que nós possamos crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em estatura, para que eu e você possamos morar no céu. Deus abençoe.